Olá, tudo bem? Como é que vocês têm passado? É uma semana que já não estamos aqui ao vivo juntos, né? Então agora a gente vai estar falando de um tema aí que muito controverso. Cada um tem a sua experiência, cada um vai falar do que pensa, do que acredita, mas eu vou estar trazendo aqui algo que a gente percebe no consultório, tá? E também dos princípios que a gente crê, né? E falando nesses princípios, eu vou deixar nesse início aqui um versículo para a gente refletir nele dentro do tema de hoje, né? Que o tema de hoje é possível resgatar um casamento em crise? Então, eu vou deixar essa reflexão nesse versículo. Ele fala assim, é Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, esse amai-vos cordialmente, pensa num casamento em crise e pensa nessa frase, pra gente amar o outro de forma cordial, porque cordialidade é coisa que não existe numa crise, não é verdade? Uns aos outros, ou seja, sozinho eu não consigo fazer nada, uns aos outros. Eu te trato com cordialidade, com amor e você me trata da mesma forma. Esse amor fraternal significa que casamento não é só amor, casamento não é só paixão, tá? Não é só desejo. Também tem esse amor fraternal, também tem na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, esse companheirismo, né? Então é muito importante. E preferindo-vos em honra uns aos outros, ou seja, eu tenho que honrar você, né? Se você é meu esposo, você tem que me honrar. Então, se a gente trata com honra o outro, inclusive preferindo, significa eu honrar mais até você do que o meu ego e você fazer o mesmo por mim. Se sacrificar, né, pelo outro. Se só seguirmos esse versículo, já nem precisava mais da gente discorrer o resto aqui, porque só aí já resolvia tudo. Mas a nossa carne, né, nossa natureza, nosso coração peludo, muitas vezes está muito longe disso daí, né? E por isso que se instalam as crises no casamento. Então, para você ter uma ideia de estatística, segundo o IBGE de 2017, 1 em cada 3 casamentos terminam em divórcio aqui no Brasil. 1 em cada 3 casamentos terminam em divórcio, tá? No Brasil. E a média de duração de um casamento, desses casos no civil, né, até o divórcio, é 14 anos. Então, quando fala média, porque alguns menos, outros mais tempo, dá uma média de 14 anos. Então, a gente pensa que talvez aí a gente tá com uma crise instalada na sociedade. Não é verdade? Então, é possível resgatar um casamento em crise? Quais são os maiores motivos de crise num casamento? O que mais a gente percebe aqui no consultório? O que mais você aí também percebe? Né? As pessoas à sua volta ou no seu próprio casamento? Eu vou elencar aqui os maiores motivos de crise antes da gente falar se é possível ou não. Um deles é o financeiro. Então, a gente sabe que o financeiro é um dos grandes motivos de briga no casamento. Ou porque um gasta demais, né? Outro porque pode estar fazendo também negócios sem consultar, maus negócios, perdendo às vezes o dinheiro ali do casal.
né, cada um tá numa ideia do que realmente tem de gasto, de planejamento financeiro, e cada um segue na sua linha e chega uma hora que vai dar conflito, porque não está alinhado, né? Está alinhado. Então, a questão do financeiro é um grande motivo. Eu vejo aqui no consultório, é um grande motivo de briga, de crise no casal, certo? E a ciúme, existem personalidades que são realmente mais ciumentas, mais inseguras. Talvez porque essas personalidades, essas pessoas tiveram alguma questão na infância, tiveram alguma questão de se sentir, né, não preferido entre os irmãos. Enfim, cada um tem um porquê, às vezes na adolescência, né, alguma situação, e essa pessoa é mais insegura. Então ela acha que segurando o parceiro para ela, segurando, ali aquela pessoa vai ficar com ela de livre, espontânea vontade, mais pressão, né? Então, qual que é a ideia? Que muitas vezes o ciúme não só traz a crise, mas como às vezes é o responsável pelo término de muito casamento, infelizmente. E o que é o ciúme doentio? Né? O ciúme doentio, ele é muito diferente do ciúme zelo, né? Porque o ciúme zelo faz parte. Eu tenho que cuidar, né? Eu tenho que cuidar do meu, né? Do que é meu. É claro que eu tenho, e todo mundo tem que ter uma anteninha, né? E perceber, olha, aquela mulher ali tá meio jazinha aberta demais para o meu marido, e tá mesmo, eu percebo, e eu com bastante discrição, mas eu consigo chegar lá e falar, amor, essa pessoa não dá para você ficar muito perto não, e tal. Isso aí faz parte, é zelo. Agora, por que faz parte? É porque eu percebo o perigo e de uma forma não impositiva, mas educada, eu consigo contornar essa situação. Agora, o ciúme doentio, que é o que realmente traz a crise no casamento, ela é desproporcional. Ela é desproporcional em intensidade, tá? Ela é desproporcional em direção. O que isso significa? Que por pouca coisa eu faço muito escândalo, né? Uma cena horrível, e também em direção, ou seja, às vezes eu tô com ciúme de uma pessoa que não tem nada a ver. Eu não consigo discernir quando tem a ver e quando não tem a ver, porque eu sou uma pessoa cega de ciúmes. Então eu não consigo enxergar, né? E, por exemplo, vou dar um exemplo bem comum, assim, né? O telefone celular, o WhatsApp, muitas vezes o gerente do banco, né? Hoje em dia eu recebo da minha gerente é mulher, todo início do mês, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa, Viviana, blá, blá. E hoje o relacionamento com o gerente de banco, principalmente depois da pandemia, é via WhatsApp. Então, eu já vi situação em que o gerente de banco mandou, né, a mensagem, e a pessoa recebe essa mensagem, começa a conversar com o gerente sobre uma situação da conta, tal, tá aí tudo normal. E o meu esposo achou aquilo assim, e quem que é esse gerente, o que vocês estão tendo? Então você percebe que está desproporcional, não só na direção, como na intensidade. Não sabe mais distinguir quando realmente é algo perigoso ou não. Então esse é o ciúme doentio, né? Bom, a traição também é um motivo, né, de crise no casamento. Então, será que é possível perdoar uma traição? Não é possível? Aí é muito individual, né? Cada pessoa sabe do seu limite interno aí, mas a gente percebe, inclusive tem casais que vêm aqui no consultório para trabalhar a reconstrução após uma traição. Então aí vai depender de cada situação, se a outra pessoa que traiu, a pessoa se arrependeu, se não se arrependeu, se ela quer
se ela está voltada realmente para reconstruir essa família ou não. Claro, são N situações, mas se a gente falar de motivos de crise, realmente a traição não tem como ela passar num casamento e não deixar uma crise. Impossível. É impossível não afetar o casamento, não afetar a outra pessoa que foi traída. Tá? E hoje não é só o homem que trai a mulher, não. Tá? Eu recebo aqui, quase, quando eu vejo de traições aqui, é quase 50-50. Então, a mulher tem traído, o homem tem traído, cada um ali tem as suas justificativas, mas a traição, ela tá ainda aqui no brasileiro, eu sei de outras culturas também, bem fortes, mas está muito forte ainda essa questão. Então é preciso dar mais atenção à crise no casamento antes dessa traição se instalar, né? Por algum motivo ela se instalou. Bom, quero falar também de uma fase que eu já falei aqui, que é de filhos pequenos, e esse é um motivo de crise muito forte. Inclusive, o maior índice de divórcio é na fase de filho pequeno. Então, a gente sabe disso, e essa dificuldade que há de conciliar a maternidade e a paixão, né, com o seu cônjuge. Então, parece que os filhos pequenos roubam o desejo e a paixão. Parece que não, de uma certa forma, rouba. Por quê? Porque rouba a energia, né? A pessoa tá mais cansada, não dorme direito, tá ali dando mamar, tá... A mulher, assim, ela se entrega para a maternidade de cabeça. Então, para ela entrar aqui, ela diminui a energia aqui. Então, assim, temporariamente, isso é comum, é normal. Mas o problema é que essa criança faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? A criança já está com 15 anos, o bebê, e a mãe ainda concentra todas as energias nesse filho. Então, esse é o motivo por que acontece uma crise. Porque tem aquela triangulação, né? A mãe com a criança com uma relação muito estreita, e esse pai de fora, esse pai que praticamente não entra. Então, assim, é a mãe que dorme com o nenê na mesma cama e o pai que vai dormir na cama do bebê. Ou na sala, ou num colchão no chão. Eu escuto isso direto. Direto. Então, assim, isso já percebe que já entrou a triangulação. E precisa, urgentemente, para antes que instale uma crise, sair, né, e voltar. O casal, ele tem que estar com um vínculo mais forte, e a criança, ela não vai ser descuidada, não vai ser negligenciada, mas se o casal está com um vínculo mais forte, consegue dar conta dessa criança, e a família consegue ter estabilidade. Só que é uma crise de filhos pequenos que ela é sorrateira, diferente. Bom, uma traição, não tem como você não... É uma crise que vem quase como um choque num caminhão. E já de filho pequeno, não. Ela vai vindo, dia a dia, gotinha por gotinha. Né? Então, quando o casal percebe, eles já estão muito distantes. Já praticamente sem sexo. Já praticamente... ele fora já do casamento, talvez até, né, ou comprometido demais com o trabalho ou com uma outra pessoa, porque ali ele não tem mais acesso, né, àquela mulher. Aquela mulher virou mãe 24 horas por dia. Então, isso é muito comum, essa questão dos filhos pequenos. É uma crise, mas é uma crise que ela entra devagar, ela é muito mais pelo cansaço, pelo estresse, né? Mas ela tem menos mágoas, vamos colocar assim. Se esse casal se perceber e eles se reorganizarem e colocar a criança no lugar devido, facilmente se retoma, né? O individualismo. O individualismo é outro motivo de crise no casamento. Individualismo. Então quer dizer que eu não posso ter meu tempo? Eu não posso, sei lá, ir para o shopping com uma amiga? Eu não posso fazer minhas coisas? Pode, né? Deve.
E na verdade, isso é individualidade. Diferente de individualismo. Individualidade é eu ter o meu tempo de lazer, eu sendo Viviane, tendo realmente que dar continuidade à minha pessoa, Viviane. Né? Não dá para existir só nós. Tudo fazer em casal, tudo fazer em família. Não, eu posso também sair com uma amiga, tomar café, eu preciso respirar. Isso é individualidade. O que é então individualismo? Individualidade com egoísmo. Sair do individualismo. Individualismo é eu penso somente em mim, né? E bem em segundo lugar, lá bem distante ainda, de repente o outro ou os filhos. Eu vivo uma vida de solteira. O marido vive bem, ele como se ele não casou, ele continua vivendo a vida de solteira, não presta conta pra nada, ninguém faz, né, faz o que dá na telha, não importa se vai afetar a família ou não, né, eu gasto o meu dinheiro é meu, né, meu Deus, como eu já vi, né, às vezes as pessoas contam, ainda mais do tempo antigo, assim, meu pai trabalhava de caminhoneiro, de alguma coisa, o dinheiro que vinha ele gastava em pinga no bar e ele não trazia comida pra casa, minha mãe tinha que costurar, tinha que fazer não sei o que, tinha que fazer pão pra fora, para conseguir sustentar a casa, porque o dinheiro do meu pai era dele. Ele vivia no bar, ele fazia o que ele queria, como se ele não tivesse família, ele só fazia filho, a mulher já com 5, 6 filhos e ele vivendo a vida dele. Então, esse individualismo, ele é um motivo de crise no casamento, certo? A violência doméstica. A violência doméstica, a gente não precisa nem explicar muito, mas ela é um motivo de crise, muitas vezes perpétua no casamento, porque às vezes pela dependência emocional a mulher não consegue sair disso. Então ela é uma crise que se arrasta, né? Que muitas vezes ela precisa de força, ela precisa de fazer uma terapia, ela precisa de muita ajuda externa para ela realmente conseguir tomar uma decisão e sair daquela situação. Então, mas a gente que vai falar um dia, né? A gente está aí programando um dia para falar sobre a violência doméstica no casamento, junto com um psiquiatra que vai estar aqui fazendo uma live junto. Então não perca, né? Vai ser ainda nesse mês de fevereiro, acho que na última semana de fevereiro. Mas a gente vai ainda falar mais para frente. E uma coisa que também é falada é incompatibilidade de gênios. Incompatibilidade de gênios, a gente não se dá, a gente não bate as ideias, já tentamos e a gente é muito diferente, porque ele é muito assim, eu sou muito assado. Mas o que acontece? Sempre foram diferentes, né? Sempre foram diferentes, desde o namoro. O que acontece? É que naquela época, como estava apaixonado, a diferença era valorizada das coisas que eram boas. E as coisas que eram ruins, eles relevavam. E daí vai acontecendo o que? A polarização. O que é a polarização? Vai ficando assim, né? Quanto mais ele é extrovertido, mais eu não quero sair de casa, porque eu não gosto, parece que ele quer estar em todas, arroz de festa, eu não gosto. Quanto mais ele, né, gosta de viajar, eu não quero viajar. Então, quanto mais ele é A, mais eu sou B. Então, isso é a polarização. Eu começo a dar valor só para as diferenças. E as coisas que a gente tem em comum, eu vou deixando de lado. Então, o que significa? Que a gente não combate compatibilidade de gêneros? Não, se fosse já no namoro não dava certo. Você nem namorava, você nem se interessava. A questão é que a própria mágoa e o próprio tempo, né, acabou que promovendo essa polarização. E o orgulho, né, muitas vezes não deixa trazer de volta para o centro, para o equilíbrio. E por último, né, da manhã existem inúmeros motivos de crise, mas outro motivo aqui que eu quero falar é que as pessoas falam, eu não amo mais, o amor esfriou. Muitas vezes as pessoas confundem amor com desejo, com paixão. Então o amor esfriou ou o desejo, né, que diminuiu? É importante perceber isso. Porque o que é o amor?
O amor é isso, é esse cuidado, é na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Ele é organizado aqui dentro, né? Ele é mediado por um hormônio chamado ocitocina, que é o hormônio da segurança, do bem-estar, da confiança, que é o mesmo que a mãe fica em alta quando ela está amamentando um bebê. Então é aquela sensação. Então isso é amor no casamento, esse cuidado, essa proteção. Então muitas vezes, claro, vai diminuir isso nas mágoas, nas brigas e tudo mais. Mas o que de repente acabou primeiro? A paixão. A paixão é a neurotrofina, o outro hormônio, é o desejo. Né? Então, por que o desejo? Também pelas mágoas, às vezes pela rotina, né? A gente falou dos filhos pequenos, enfim, tem vários motivos que de repente o desejo acaba. Mas se esse casal consegue resgatar o desejo, né? Já é 80% do caminho andado, porque dificilmente o amor acaba. O que acaba primeiramente é o desejo. Então a importância de não deixar, né, se perder. Aí, claro, a gente vai falar um dia só sobre isso, manter o romantismo no casamento, mas é isso que é importante. A gente não pode deixar de namorar, né? Porque quando é namorado a gente promove tantas coisas, faz bilhetinho, faz uma surpresinha e depois, quando casa, deixa, né, a rotina tomar conta. Então a importância do manter, de lembrar, né, que existe o amor e que existe o desejo. E que a gente tem que manter os dois no casamento para dar certo. Mas então eu elenquei aqui alguns pontos de crise no casamento, daquilo que a gente mais percebe, tá, no dia a dia. E a resposta, então, né, a nossa pergunta é possível resgatar um casamento em crise? Colocando todas essas crises? Porque eu acho que quem ficou aqui e ouviu todas deve estar pensando, ah, meu Deus, acho que não tem jeito. Tem, se, primeiro, se há arrependimento de ambas as partes. Como assim arrependimento? Poxa, porque para chegar numa crise, eu falhei em muita coisa, eu deixei passar muita coisa, eu fui omissa em muitas coisas, ou eu exagerei, pode ter sido no ciúme, na briga, na ofensa, na crítica. Quer dizer, se chegou numa crise, pode-se dizer que 50% da responsabilidade foi minha. Se eu não voltar para mim, observar os meus erros e me arrepender deles, ou seja, se eu só justificar eles, ah, mas eu fiz isso porque ele fez isso, ah, mas eu sou assim porque ele é... Não, nem começa os outros pontos porque não vai dar certo. Só dá certo quando tem o arrependimento do que já fez de errado. Segundo ponto. Dá certo quando há interesse em resgatar de ambos os lados. Porque às vezes o que eu percebo? Às vezes vem um casal para atendimento, um tá com todo interesse em resgatar e o outro não tá. Não quer mais o casamento, tá fora já. É muito difícil. Porque para um pedalar sozinho, né? Uma bicicleta com dois é muito pesado. Então assim, tem muito mais chances de dar certo se os dois se empenham, se os dois querem. Não, eu quero, eu só não sei como que eu começo. Tanto que a primeira pergunta que eu faço quando vem um casal, eu falo para os dois, vocês querem? Eu não falo, não sei ainda se eu quero. Então, vamos trabalhar individual essa pessoa para ver por que quer ou não quer. Mas para trabalhar casal, os dois têm que querer. Então, isso é muito importante. E o terceiro, os dois precisam se comprometer com o processo. Porque a mudança é um processo de mudança. É assim, é quebrar o ego, né? É mudar muita coisa, o orgulho, é mudança de hábito, é perdoar, é relevar, é entender que o outro não vai mudar em tudo, né? O outro entender que eu não vou mudar em tudo. É todo um processo de dores aí que precisa ser mexido, que é trabalhoso. E se o casal está comprometido nesse processo, aí provavelmente vai dar certo. Né?
Então, se deu os 3 passos, né? Houve o arrependimento. Os dois querem, os dois estão comprometidos, não tem como não dar certo. Mas precisa acontecer essas 3 questões aí, né? Então, hoje eu vou deixar, né? Não sei se alguém tem alguma pergunta, vou deixar agora para perguntas. E você pode colocar alguma pergunta aí que você queira a respeito das crises que a gente falou, de alguma crise no casamento. Mas o que é mais importante de tudo isso, né, é você saber que lá no início, por que você escolheu essa pessoa? Não foi por acaso. Não foi por acaso. Algo tinha, né? Algo tinha. Então, volte, resgate, né? Lembre desse início. O que foi que te atraiu tanto nessa outra pessoa? O que foi que te fez apaixonar? De repente essa pessoa mudou? Claro, todos nós mudamos, mas será que não é a tua visão que mudou? É o teu valor, do que você começa a valorizar? Às vezes o fato assim, a pessoa ela era muito tímida, eu gostava, ele era tão bonitinho, tímido, daí agora você fala, não abre a boca, não me ajuda com os filhos, é quieto, não fica lá no sofá, então... mas não era isso que no começo te atraiu? Então, tentar resgatar, né? E você pensar, né? Você que está aí me ouvindo, o que foi que te atraiu e por que vale a pena lutar? Então, se você puder colocar, né, depois aí nos comentários, você que vai estar ouvindo depois também, coloca aí nos comentários, por que vale a pena lutar pelo casamento? O que você acha, né? Pode ser a sua opinião, pode ser a tua realidade, mas por que você acha que vale a pena lutar por um casamento? Porque se a gente viu aqui que se lutar, dá certo, não é? Se lutar, se os dois estiverem comprometidos com o processo, dá certo, tá certo? Então é isso daí, vou deixar meu abraço, meu bom final de semana para vocês. E na semana que vem, né, vamos estar novamente numa live. E você puder estar assistindo novamente essa live, você que pegou aí pela metade, uma parte só, se você puder repassar para quem está precisando escutar, para quem está em crise no casamento, então me ajude aí a divulgar, né? Tem aqui no Instagram, tem no Facebook, a página também da psicanalista, Viviane Play, no YouTube. Então, esteja aí acompanhando, né, e ajudando a divulgar e a levar essas palavras para as pessoas, para casais que estão precisando. Tá certo? Um beijo, então, bom final de semana.